Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV Câmara e Facebook. Enaltecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, convidando todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pelo vereador Edson Jair Bach. Boa noite. Salmo 55, versículo 1, 2 e 3. Escuta a minha oração, ó Deus. Não ignores a minha súplica. Ouve-me e responde-me. Os meus pensamentos me perturbam e estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e, irados, mostram o seu rancor. Palavras do Senhor. Justifico a ausência do vereador Reginaldo Mills Rosa por problema de saúde. Coloco em votação, em discussão, a ata da sessão plenária anterior. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão plenária anterior. Leitura dos expedientes recebidos. Foram recebidos os seguintes expedientes. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 127 de 2023, o qual encaminha a resposta de indicações e pedidos de providência. Ofício Secretaria de Esporte, Lazer e Cultura, número 16 de 2023, o qual encaminha convite aos vereadores para participarem do descerramento da placa que denomina a Estação da Juventude como Matheus Caetano Rodrigues. Os expedientes estão disponíveis na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência. Pedido de providência 224 de 2023, de autoria do vereador Edson Jair Bach. Solicita ao Poder Executivo que seja realizada a restauração da ponte de arame no Monte Crista. O pedido se faz necessário devido à ponte ter sido interditada pela Defesa Civil devido às condições precárias de uso. Ressalto que a referida ponte é muito utilizada por moradores e turistas, sendo o único acesso do local. Pedido de providência 225 de 2023, de autoria do vereador Reginaldo Meves Rosa. Solicito ao Poder Executivo, em conjunto com o órgão competente, que realize a troca da lâmpada localizada na área frontal do posto Maré Mansa, considerando que a iluminação adequada é fundamental para a segurança de nossos cidadãos e, consequentemente, para a prevenção de incidentes e crimes. Pedido de providência 226 de 2023, de autoria do vereador Reginaldo Meves Rosa. Solicito ao Poder Executivo, em conjunto com o órgão competente, a realização do desassoreamento do rio Saracura, que tem sua nascente no centro da cidade e deságua no rio São João. O principal motivo para a realização deste desassoreamento é devido ao acúmulo de sedimentos no leito do rio Saracura, que tem contribuído para a obstrução do fluxo de água durante períodos de chuva intensa, aumentando o risco de inundações em áreas circundantes e, consequentemente, causando danos materiais e colocando em perigo a segurança dos residentes. Pedido de providência 227 de 2023, de autoria do vereador Reginaldo Meves Rosa. Solicito ao Poder Executivo, em conjunto com o órgão competente, a instalação de proteção nas laterais da ponte do Rio Trovadinha, situada na Estrada Otto Reder. A Estrada Otto Reder, que abriga a referida ponte, tem se consolidado com um destino turístico popular, especialmente nos finais de semana. Com o aumento do número de visitantes, torna-se imperativo assegurar a segurança dos transeuntes que utilizam essa via de acesso. A instalação de proteção nas laterais da ponte contribuirá significativamente para a redução do risco de acidentes.
Esta medida não beneficia apenas os visitantes, mas também os residentes locais que frequentem utilizando a ponte. Pedido de providência 228 de 2023, de autoria do vereador Reginaldo Meves Rosa. Solicito a realização do desassoreamento do Rio da Onça. O pedido se faz necessário devido ao acúmulo de sedimentos e materiais sólidos ao longo das margens e do leito do rio, o que pode resultar na restrição do fluxo de água e, consequentemente, causar inundações durante períodos de chuvas intensas. O desassoreamento é uma medida essencial para assegurar que o rio tenha capacidade suficiente para escoar eficazmente as águas pluviais, minimizando assim os possíveis danos às áreas urbanas circundantes. É importante considerar que esse rio recebe volume significativo de água proveniente do centro da cidade, o que aumenta ainda mais a necessidade de melhorar o fluxo de água. Pedido de providência 229 de 2023, de autoria do vereador Reginaldo Meves Rosa. Solicito manilhamento e fresado na Rua Barão do Rio Branco, no trecho compreendido entre a Avenida Celso Ramos e a Estrada Três Barras. Atualmente, a ausência de um sistema de manilhamento adequado resulta em valas a céu aberto, que podem causar alagamentos durante períodos de chuvas intensas. A instalação de manilhas é essencial para evitar esses problemas e garantir a segurança dos moradores da região. A colocação de fresado permitirá a renovação da via existente, contribuindo para uma superfície de tráfego mais segura e duradoura. Pedido de providência 230 de 2023, de autoria do vereador Ladilmar Padilha Filho. Solicito ao Poder Executivo que seja encaminhado ao setor responsável, Demutran, a possibilidade de ser instalada uma faixa de pedestre elevada na Rua São Paulo, bairro Jardim Garuva. O pedido se faz necessário para proporcionar maior segurança aos pedestres que utilizam a referida via. Pedido de providência 231 de 2023, de autoria do vereador Reginaldo Meves Rosa. Reitero o pedido de providência 294 de 2021, de autoria do vereador Carlos Leite Filho, o qual solicita a colocação de material fresado na Rua Vereador Klaus Lennertz, no trecho entre a Avenida Celso Ramos ao contorno sul. O pedido se faz necessário considerando diversas solicitações dos moradores desta via, pois a quantidade de poeira é extrema, causando transtornos aos mesmos. Oportunamente, também reitera pedido de providência 214 de 2023, de autoria do vereador Daniel Eliseu Olivério, o qual solicita a colocação de material fresado na Rua Vereador Klaus Lennertz, próximo às Serrarias. O pedido se faz necessário, pois atualmente a via encontra-se com diversos buracos, necessitando de reparos. Diante do exposto, solicito providências na referida via. Pedido de providência 232 de 2023, de autoria do vereador Carlos Leite Filho. Solicita ao setor competente do Poder Executivo manutenção e colocação de material fresado na Rua Barão do Rio Branco, bairro Urubuquara. Mais especificamente, do término do asfalto até a Fazenda da Esperança. O pedido se faz necessário devido à quantidade de poeira adentrando as residências, causando transtornos aos moradores. Serão encaminhadas aos órgãos competentes. Leitura das indicações. Indicação 191 de 2023, de autoria do vereador Reginaldo Meves Rosa. Solicito ao Poder Executivo, juntamente ao setor competente, contratação de um cantoneiro para atuar no bairro Quiriri. Indicação 192 de 2023, de autoria do vereador Jarbas Budal. Solicita a viabilidade para a instalação de câmeras de segurança com capacidade para leitura de placas e monitoramento em tempo real em pontos estratégicos do município de Garuva. Indicação 193 de 2023, de autoria do vereador Jarbas Budal. Solicita que o Poder Executivo analise a viabilidade de incluir nos conteúdos curriculares do ensino fundamental das escolas da rede municipal de ensino o programa Música na Escola, em parceria com o Musicarte.
Indicação 194 de 2023, de autoria do vereador Ivo Mariano. Reitera a indicação número 215 de 2022, de sua autoria, a qual solicita ao Poder Executivo estudo de viabilidade para que seja fixado placas informativas em pontos estratégicos nos bairros dos interiores, informando que abandonar e maltratar animais é crime, com pena de multa e reclusão. Indicação 195 de 2023, de autoria da vereadora Marli Terezinha Leandro Zimmermann. Solicita ao Poder Executivo, juntamente ao setor competente, a inclusão da Rua Esther Girardi na lista de vias públicas a serem pavimentadas em nosso município. Indicação 196 de 2023, de autoria da vereadora Marli Terezinha Leandro Zimmermann. Solicita ao Poder Executivo, juntamente à Secretaria de Saúde, que sejam realizados cursos para gestantes nas unidades básicas de saúde, com equipes multidisciplinares, com o objetivo de orientar as futuras mães e pais sobre os cuidados com recém-nascidos. Serão encaminhadas ao Poder Executivo. Queremos registrar a presença de todos que nos alegram, nos prestigiam com a sua presença nesta noite. Senhora Cleusa Regina Vargas de Araújo, diretora da Escola Municipal Maria Martins Budal. Senhora Lucileide Feudal, secretária de Educação. Senhor Gilcemar Met, secretário de Inovação, Comunicação e Turismo. Senhora Juliana Stefanes, senhora Chayene da Silva Ribeiro, senhora Ivone Coutinho de Abreu, senhor Eloir Venceslau de Abreu, senhor Admilson Bacolt, senhora Daniele Serena, senhora Jusilene Furlan, senhora Márcia Valéria Pedroso, senhor Rafael Bremer, senhor Adriel Pabst, senhora Beatriz de Oliveira Lima de Araújo, senhora Ivanice Regina da Silva, senhor Claudimar Bruneto, senhor Luiz Guimarães Leonel, senhor Leonardo Ribeiro Racolt, senhora Reaper Leide e senhor Wellington Teixeira e Maria Eduarda Gonçalves da Silva. Alunos homenageados: Davi Luiz da Silva Bruneto, Caroline ou Caroline Coutinho Abreu, Luiz Henrique Ribeiro Bacolt. Sejam muito bem-vindos a esta casa. Leitura do projeto de lei recebido. Projeto de Lei Ordinária número 72 de 2023, de origem do Poder Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Baixado para a comissão. Ordem do dia. Leitura da moção número 29 de 2023, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho, subscrita pelos demais vereadores. Moção número 29 de 2023, de autoria do vereador Ladiomar Padilha Filho, subscrita pelos demais vereadores, a qual manifesta repúdio à ação movida pelo partido político PSOL, a qual solicita ampla descriminalização do aborto realizado até 12 semanas de gestação, apresentada ao Supremo Tribunal Federal, STF, em 2017. Em discussão, a referida proposição, vereador Ladiomar Padilha Filho. Senhor presidente, uma boa noite a todos, senhores vereadores, todos que aqui nos acompanham. Se me permite, senhor presidente,
neste momento, gostaria que o senhor, por gentileza, autorizasse para que eu pudesse passar um pequeno vídeo e uma pequena imagem, que eu acredito que com essas imagens podemos ter mais clareza, né? E o pessoal pode ter mais ideia do que nós estamos por passar. Aí está uma imagem em que diz: eu me envergonho de uma sociedade que protege ovos de tartaruga e decide matar seres humanos. É mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje. Como eu sempre tenho dito, nós estamos vivendo em uma sociedade doente, carente e tudo mais. Mateus, por favor, a próxima imagem. Ao próximo vídeo, né? Tá aí. Se puder, por gentileza, aumentar o volume, Mateus. Cara roxa. Tem gente que até vende ovos, esses papagaios aí, pra se fosse iguaria, entendeu? A gente tem fome esse tipo de ovo. Absurdo. Né? Aí esses querem assinar a petição. Aqui mesmo, são que nem pessoas. A petição também, que ela é contra a morte de bebês, no caso, né? Contra a ampliação dos casos de aborto. Você daria essa petição também? Não, estou perguntando, né, que as duas são pró-vida, no caso. Ali talvez o som não ficou muito bom, né? Mas era uma enquete que ali ele estava perguntando se o pessoal poderia assinar um abaixo-assinado contra a morte, né, dos papagaios de cara roxa. Aí eles iam todos animados e assinavam e tudo mais, e depois vinha a segunda enquete, que era sobre a questão dos bebês. E eles, na cara dura, diziam não. Eu prefiro a vida dos papagaios. Eu acho que a pessoa dessa não tem alma, não tem coração. Mas é o corpo dela, ela faz o que faz, então costura lá, então. Faz alguma coisa, né? E se tomar a Deus que nossos representantes, né, no âmbito federal, nossos deputados, que lá está agora no STF tramitando, eu sou dessa opinião aí, ó, que se liberar o aborto, tem que liberar a pena de morte. Se um inocente pode morrer, por que um vagabundo também não pode morrer? Deus que me perdoe, eu sou favorável à vida, mas se estão tentando matar inocentes que lá estão dentro do ventre da mãe, por que não gente barbudo, mau caráter, ladrão, que automaticamente pessoas que quando eles estão cometendo corrupção, eles estão tirando dinheiro da saúde, da educação, da sociedade para um bem comum. Então, obrigado aos senhores, acredito que todos aqui assinaram, muito obrigado. E eu tenho certeza que esse é uma moção de repúdio que está viralizando não só em Santa Catarina, como em todo o Brasil. Obrigado. Continue a discussão a referida proposição. Vereador Sargento Olivério. Boa noite a todos. Vereador Adilmar, vereadores, presidente e demais aqui presentes. O artigo 5º da Constituição, ele fala sobre os direitos. E do primeiro direito que ele fala é o direito à vida. E uma criança, quando está no ventre de sua mãe, já está em vida. Então estão tirando esse direito. Ele não tem quem o defenda, está ali dentro de um ventre. E quem pode defender essas crianças? A não ser nós aqui. Procurar de uma forma ou outra, através dessa moção, mostrando mesmo um repúdio com referência a esse projeto, né, onde a senhora Rosa Weber, uma ministra que era para defender, né, a vida, na verdade, a qual ela está ali para defender a nossa Constituição, está indo de contra a nossa Constituição, onde que está o direito à vida
através do artigo 5º da Constituição. É essa mesma a nossa função. E parabéns, vereador, por essa moção. Obrigado, presidente. Continua a discussão referente à proposição. Vereador Edson Gerbach. Boa noite, vereador Ladiomar. Parabéns pela sua moção. Também meu repúdio contra essa ministra e contra quem é a favor desse ato cruel contra a vida. É engraçado que só é a favor de matar quem está vivo, né? Se a mãe dele tivesse feito isso, aquele cara de pau ali, ó, nem isso tinha falado. Deveria ter feito para ele. Que talvez ele não viesse falar tanta bobagem. Então, parabéns mais uma vez, vereador. E eu acredito na vida, acredito no Brasil. E eu acho que ainda tem conserto tudo isso aí. E começa por nós, aqui de baixo. Não adianta a gente esperar de cima para baixo. Tem que ser de baixo para cima. Vereadora Marli Terezinha Leandro Zimmermann. Boa noite a todos. Parabéns, vereador. Com certeza não ia deixar de assinar. Sou contra também o aborto. E eu repito o que eu falei na semana passada. É a mesma coisa, uma criança maior ou menor, é a mesma coisa. É crime. Jamais poderia ser a favor, né? Sendo que tantos partos eu fiz, passou de 200 partos até hoje aqui em Garuva. Então, o porquê seria a favor? Eu acho que seria muito interessante todos os municípios fizessem em conjunto a moção de repúdio. Então, com certeza sou favorável a esta moção. Continua a discussão, refiro a proposição. Parabéns, vereador Ledomar. Depois, na palavra livre, eu falo algo referente a isso. Não havendo mais quem queira discutir, aberto o painel para votação. Aprovada a moção número 29 de 2023, de autoria do vereador Lademar Padilha Filho, subscrita pelos demais vereadores. Momento solene. Leitura da moção número 26 de 2023, de autoria do vereador Ivo Mariano, subscrita pelos demais vereadores. Moção número 26 de 2023, de autoria do vereador Ivo Mariano, subscrito pelos demais vereadores, a qual concede aplausos aos alunos Davi Luiz da Silva Bruneto, Caroline Coutinho Abreu, Luiz Henrique Ribeiro Racolte, Nicolas Gabriel Chaves e Pietra Lima. Representantes da Escola Municipal Maria Martins Budal, pela conquista da segunda colocação na etapa estadual do Prêmio MPT na Escola categoria Música. O concurso Prêmio MPT na Escola, etapa estadual, possui áreas de conto, desenho, música e poesia, coordenado pelo Ministério Público do Trabalho, consistindo na seleção e premiação dos melhores trabalhos literários, artísticos e culturais produzidos pelos alunos das escolas públicas que participam do referido projeto. Dessa forma, ressalta-se que dos 12 trabalhos selecionados para a etapa estadual, Garuva conquistou a segunda colocação com os alunos do 4º ano. O Prêmio MPT na escola tem um propósito nobre, que é conscientizar a sociedade sobre a questão do trabalho infantil por meio das instituições de ensino, transformando os educadores em propagadores do conhecimento sobre esse tema tão relevante. Ademais, busca enfatizar a importância de prevenir e eliminar a exploração do trabalho entre crianças e adolescentes, encorajando os jovens a se envolverem em iniciativas de conscientização e prevenção do trabalho infantil, além de proteger os direitos dos adolescentes que trabalham.
Oportuno destacar os nomes de todos os profissionais que se empenharam durante o concurso, sendo os seguintes: Gabriel Freitas, Adriel Papitz, Jusilene Furlan, Daniele Serena, Juliana Stefanes, Márcia Valéria Pedroso, Beatriz Oliveira Lima Araújo, Melodia Leida Dayana Alvarez Ibacache, bem como a orientadora Márcia Correa, o secretário de Inovação, Comunicação e Turismo, senhor Gilcemar Mitch, e toda a sua equipe, e também a diretora da Escola Municipal Maria Martins Budal, senhora Cleusa Regina Vargas de Araújo. Diante do exposto, é justa e merecida esta homenagem, através do qual manifestamos não apenas nossas congratulações aos alunos e professores que se empenharam e se destacaram, mas também os nossos sinceros agradecimentos por levar o nome do município de Garuva ao pódio de um concurso de imensa importância. Registro também a chegada, a presença do aluno Nicolas Gabriel Chaves, um dos alunos homenageados. Nesse momento, convidamos o aluno Davi Luiz da Silva Bruneto para receber o certificado da moção de aplausos das mãos do vereador Ivo Mariano. Convidamos a aluna Caroline ou Caroline Coutinho Abreu para receber o certificado das mãos da vereadora Marli Terezinha Leandro Zimmermann. Convidamos o aluno Luiz Henrique Ribeiro Hackholt para receber o certificado das mãos do vereador Edson Jair Bach. Convidamos o aluno Nicolas Gabriel Chaves para receber o certificado das mãos do vereador Ladiomar Padilha Filho. Neste momento, assistiremos a um vídeo dos alunos homenageados. Foi que disse que criança pode trabalhar, sua responsabilidade é apenas de estudar, hábito parir, seja inteligente, na dúvida procure autoridade competente. Parir, que seja inteligente, na dúvida procure autoridade competente. Os 14 pode trabalhar como aprendiz, se fique perto benefício, atende que ele diz. Os 14 posso trabalhar como aprendiz, se quiser benefício, atende que ela diz. Lavar a louça, cuidar do cachorro até varrer, isso não é trabalho, que isso sim pode fazer. Lavar a louça, cuidar do cachorro até varrer, isso não é trabalho, que isso sim pode fazer. Quem foi que disse que criança pode trabalhar? Sua responsabilidade é apenas de estudar, parir, seja inteligente, procure autoridade competente.
porque não pode nem dar, você tem que cuidar com o seu irmão mais novo, você só pode brincar. Que não pode nem deve, você tem que cuidar com o seu irmão mais novo, você só pode brincar. Eu digo que você vai ser quando crescer. Vocês são seus irmãos que Deus conceder. Estude brinque e nunca amoleça. Seja sempre do bem e nunca perca a cabeça. Que foi que disse que criança pode trabalhar. Sua responsabilidade é apenas de estudar. Adulto parir, seja inteligente. Não duvida, procure autoridade competente. Que foi que disse que criança pode trabalhar. Sua responsabilidade é apenas de estudar. Adulto parir, seja inteligente. Na dúvida, procure autoridade competente. Pare e seja inteligente. Na dúvida, procure autoridade competente. Parabéns a toda essa galera, os alunos. Mais um prêmio conquistado, né? Garuva está se destacando em todos os segmentos. Parabéns a todos os envolvidos, familiares, né, que têm dado apoio. E na pessoa da secretária de Educação, a secretária Lucileide, e da diretora, Ana Cleusa, a todos os profissionais da educação envolvidos. Meus sinceros parabéns. Em continuidade, convidamos a senhora Cleusa Regina Vargas de Araújo, diretora da Escola Municipal Maria Martins Budal, para fazer uso da tribuna por até 5 minutos. Primeiro, eu quero chamar aqui que o aplauso não é só dos alunos, o aplauso vem aqui na frente a Leda, o Adriel, faz favor, o Adriel, o Josemar, Jusilene, Márcia, Bia, Serena e Juliana. Por favor, venham até aqui. Por gentileza. Isso. A secretária, por favor, secretária, vem aqui também. Gente, são essas pessoas que merecem aplausos, porque elas trabalharam nesse vídeo, nessa música, em toda a organização. Então, eles são fruto deste trabalho, não meu e nem deles, deste trabalho aqui. Por favor, muito obrigado a todos. Muito obrigado mesmo. Eu sei dizer o vereador Ivo. O Ivo, tem a próstata ali, peste, ali a próstata ali. Assim, ó, gente, o Ivo, né, e o... Tá bom, tem importância. E daí, assim, ó, o Ivo, eu quero agradecer também todos os vereadores, né, mas principalmente, assim, eu agradeço o Marcelino, que é o nosso braço direito na Escola Maria Martins, da tia dele, o Ivo, né, e o vereador Oliveira, que tá tentando um dinheiro que faz horas que não vem, né, tá uma coisa. Gente, a todos os vereadores também que trabalham cansavelmente aqui no município, muito obrigado por tudo, tá? Mas obrigado mesmo, gente, por tudo, tá bom? Os pais também, que eu amo, obrigado. Agradecemos as palavras, diretora Cleusa, e parabéns novamente aos alunos e demais profissionais e a todos os envolvidos. Palavra livre por até 5 minutos. Vereador Edson Gerbach, Republicanos. Está meio baixo. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, todas as autoridades aqui já citadas, a todos que nos assistem pela internet. Cumprimentando aqui minha amiga Jusilene, cumprimento as mulheres, cumprimentando meu amigo Gilcemar, cumprimento os homens. Boa noite a todos. Senhor presidente, quero fazer um pedido de providência para que o executivo encaminhe ao órgão competente
que instale placas informativas para a desaceleração da estrada vereador, que entra na estrada vereador Klaus Lehnertz. Então, é aquela SC aqui, 416, é isso? É o que a gente está escutando muito ali, que em direção às pousadas. O pessoal vai pescar, barco atrás, pesado, e quando chega, está em cima da entrada. Então não dá tempo. Ali, o que poderia ser feito? Colocado delineadores e sargentos, avisando ali no começo, né? Que aquele sargento é aquela... Tem três sargentos aqui, não dá para dizer que é para botar os senhores lá, não, mas é colocar aquelas tartarugas, né, coisa e tal, para desacelerar ali, que o pessoal ali tá vendo que vai dar acidente. E mais um pedido de providência nessa mesma estrada, que lá na frente, no final dela, tem aquela ponte que foi feita nova. O pessoal tá reclamando que não está iluminado, né, e quando chega em cima, é um ponto muito alto ali, e você não tem visão. Não, além de não ter a iluminação, você não tem visão. Então que seja roçado ali, alguma coisa assim, ou colocado placas que ali tem uma entrada e saída de veículos. Porque também os moradores do local ali, tanto os barcos também que passam ali, estão reclamando que nessa estrada, além da ponte não está iluminada à noite, chega lá em cima também não tem iluminação e está com um pouco de mato ali. Quero agradecer a infraestrutura, na pessoa aí do senhor Marcelo, pelo um atendimento aí na rua Dom Pedro II, que os moradores estavam sofrendo, fazia ali do Wolf Burger, estavam sofrendo que não tem na frente aquela saída para esgoto, né? Então, teriam que jogar no lote de trás e estava entupido. Eles foram 2 vezes lá, voltaram pela 3ª vez, mas resolveram. Hoje o Marcelo do Wolfburg veio me agradecer e eu agradeço a infraestrutura que insistiu, persistiu e achou o defeito. Não é só a gente falar mal também aqui, mas a gente tem que agradecer quando se merece. Quero fazer aqui um pedido que essa casa encaminhe um ofício, né? Porque o vereador Daniel, agora a gente conversando ali, ele fez um pedido para que aquelas bicicletas motorizadas fossem, então, regulamentadas. E o que eu assisti esse final de semana, eu estava de plantão na Defesa Civil, assisti um show de horror ali na frente. Porque eu chegava a me arrepiar. Eu acho que o senhor também escutou. Era empinando aquilo, era passando de um lado para outro, cruzando a Carlos Borgenhausen, no caso a Padre José Novak, né? Que vai para o PA. Ali passa ambulância, passa de tudo. Eu não sei o que fazer. E o pior é que se a gente para eles são meio bocudo ainda, né? Para falar alguma coisa que diz o que tu tem a ver com isso. Então que as autoridades competentes ou regulamentar, ou já que o menino é de menor, eles que retirem. Porque eu digo uma coisa para os senhores, pode ser meu filho, minha filha, minha esposa, alguém dos senhores, alguma hora vai dar. E a gente tem que, quando a tragédia é anunciada, a gente tem que evitar. Sem proteção nenhuma, ou que façam essas lombadas que tanto está pedido, o senhor já pediu, o vereador Daniel já pediu, ou um semáforo, tem que ser feito alguma coisa ali. Porque eu, domingo de manhã, eu falo para os senhores, eu fiquei mais de 1 hora ali na frente, observando aquilo e tentando falar para eles pararem, mas a gente não é ouvido, né? Então, essa casa mandou um ofício para a Polícia Militar, que eles atendam o pedido do vereador Daniel, ou no domingo, no final de semana, eles colocarem uma viatura ali para tomar conta daquilo. Eu não sou contra usarem essas bicicletas para ir trabalhar, o seu ir e vir, mas fazer o que estão fazendo no final de semana é demais. Tá demais. E eu quero deixar aqui bem claro que eu não sou contra quem usa para trabalhar. Mas de menor, fazendo o que estão fazendo, fica difícil. Se me permite uma parte, vereador Bach, e também a questão da regulamentação, se continuar, né, a questão de usar um capacete, né? Com certeza, sem nada. Eu até falei numa sessão, em algumas sessões anteriores aqui, um dia indo pro meu bairro lá, eu casualmente acelerei o meu carro para ver a velocidade que o carinha tava descendo, sabe? Tava 60 km por hora. Imagina esse abençoado cair
É um pacote Ou no feio, cruzamento né? na lateral de capacete, alguém. de chinelo de dedo, tava até sem camisa. Complicado. Isso é para evitar, porque você vai. É um menor, né? Você vai se incomodar. Além de você pode perder uma vida ali, ou mais de uma vida, né? Então, essa casa aqui manda um ofício aí para a Polícia Militar, tomando alguma atitude sobre isso aí. Por hoje era só boa noite. Será providenciado o ofício, vereador Bach, e realmente eu tenho constatado também ali essa situação. E o risco, né, da pessoa mesmo, dele se machucar e eu machucar alguém é muito grande. Referente à questão do cruzamento elevado, em conversa com o executivo, já existe ganhador na licitação, só falta agora mesmo é verba. Esperamos que melhore logo a situação, né? Isso ali pode certamente salvar vidas. Palavra livre por até 5 minutos, o vereador Ivo Mariano, MDB. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares que nos assistem pela rede social e todos aqui presentes. Cumprimentando a senhora Creuza, cumprimento todas as senhoras e cumprimentando meu amigo e taxista Júnior, cumprimento todos os homens aí. Creuza, parabéns. Não esperava, eu achava que você ia dar um discurso bem assim, naquele sabe que está todo mundo já acostumado a ouvir. Você fez a coisa certa. Uma andorinha não faz verão. E você tem como se diz, uma galera. E quando se grudam, sai da frente, porque onde eles passar é uma turma de gafanhoto. Eles não contam recado. Sem contar no Josemar lá, que se for descoberto é um ótimo produtor, diretora Jucene, que também não deixou barato, enfim, essas professoras fizeram a diferença. Parabéns, professora Creuza, por lembrar das pessoas que, por tão pouco, às vezes, faz a diferença por todos. E a união sempre irá fazer a diferença, não só a força, a diferença. Porque força se faz sozinho, mas a união se faz em conjunto. E a senhora tem um conjunto de pessoas lá, todas juntas. O rap foi dado? Mas não tinha de onde vir. Da onde que a Jocene ia fazer, a Lene ia fazer. Parabéns, muito bem colocado ali, e eu acho que merecido o segundo lugar aí dos alunos. Levem isso como um título de vocês, que hoje é pequeno, mas futuramente pode se tornar muito grande. Então guardem, porque às vezes as coisas começam pequenas. E a senhora mostrou que foi, como diz, humana em agradecer a todos. Parabéns a todos vocês. Eu encho o saco todo dia, é difícil o dia que eu não estou lá, né? Mas tudo bem, me aguente. Estou lá do lado. Lembrando que hoje, dia 25, se comemora o Dia Internacional do Farmacêutico. E tem gente que tem o farmacêutico como segundo médico, né? De confiança, vai lá, já sabe aonde que dói, o que toma e o que faz. Então, parabéns a todos os profissionais, inclusive a nossa vereadora Marli, que é enfermeira e às vezes farmacêutica também. Inclusive, eu já precisei dar umas dicas e foram boas. Hoje se comemora também o Dia do Sonho. Que engraçado, né? A gente deixa passar batido, mas todo mundo já sonhou, vai sonhar um dia. E quem não sonhou também não está perdendo muita coisa. Quando o sonho é bom, vale a pena. Hoje também se comemora o Dia do Trânsito. Bem colocado, vereador Bach, em lembrar aí, né, das pessoas que às vezes não só colocam em risco a sua própria vida, em si a vida de outras pessoas. Eu sou favorável a esse pedido, senhor presidente. Ver a situação, né? Cada caso é um caso, tem pai de família que precisa da bicicleta para ir trabalhar e tudo mais. Então, se há uma norma, uma legalização com, pelo menos portar um capacete e ser consciente, porque mesmo não sendo motorizada também se mata. Já houve acidente de 2 pessoas se baterem de bicicleta não motorizada e virem a óbito. Enfim, que as pessoas sejam conscientes e o menor que tenha um responsável, né?
para que seja consciente do que o filho está usando e o menor está fazendo. Mas, enfim, isso aí nós vamos esperar da polícia que venha a tomar providência. Hoje também se comemora o dia do radialista. Todo mundo conhece um amigo que é radialista, enfim, parabéns a esses profissionais. Encerrando, senhor presidente, não quero que vocês tirem sarro ou dêem uma risadinha, mas eu pedi para o Matheus colocar, vou pedir para o Matheus colocar a foto, senhor presidente, só baixa a luz ali. Parabenizando o prefeito e a sua família, que é o meu time do coração. Parabéns a todos os torcedores do São Paulo aí. Era o título que faltava para a nossa galeria, está lá. E agora, coitados flamenguistas, né? Mas tem que saber perder, não é só ganhar. Então, parabéns a todos São Paulinos por ontem esse título aí, merecidamente. Vamos lá. Meu boa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Aproveitar o gancho do vereador Ivo, parabenizar a todos os farmacêuticos, né? Em especial ao Jairo, que é, eu acho que um dos mais antigos aqui da cidade, né? Farmacêutico. Ele, pelo menos, seu Nene, né? Saudosa memória e tantos que tivemos aí. E dia do sonho, vereador Ivo? Dia do sonho. Dia do sonho. Sonhando com a sogra tá ótimo. Sonho bom tem na padaria, mas parabéns aí. Dia do radialista, é isso? Dia do radialista, meus parabéns ao pastor Marcelo Mardegan e a todos os demais comunicadores aí. Dia do trânsito e parabéns ao senhor, que é São Paulino, né? Ao prefeito e a todos os demais São Paulinos. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Jarbas Budal, MDB. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadora Marli, nobres vereadores. Cumprimentando a Rapper Lady, cumprimento todas as mulheres aqui presentes, cumprimentando meu amigo Cláudio Bruneto, cumprimento todos os homens presentes aqui. Parabenizar a Escola Maria Martins Budal, né, os alunos, a diretora, todos os professores aí, né, isso é resultado, né, de um bom trabalho na escola, né. Essa escola que leva o nome da minha tia, Maria Martins Budal, tia do vereador Marcelino também, primeira vereadora do município de Garuva, e sempre a escola se destacando com essas premiações aí. Solicitei ao Executivo a viabilidade para a instalação de câmeras de segurança com capacidade para leitura de placas e monitoramento em tempo real, em pontos estratégicos do município de Garuva. Então, essas câmeras vêm aí para somar nosso município, né? Já estivemos falando já com o prefeito, com o secretário Márcio. Na última semana teve uma situação de um roubo, né? Eu acho que se tivesse as câmeras ali, já teriam pego esses meliantes aí, né? E essas câmeras, elas dão um suporte, né? Sabendo o horário e todos os locais que estão instaladas as câmeras, teria pegado os elementos, né? Porque vai inibir também, né? Mas é para pegar para todas as situações, né? Tanto na segurança de todos os locais, comércios, também nas escolas, locais públicos. Então tem que, com prioridade, falar para o nosso governo, colocar essas câmeras de segurança no nosso município aí. A gente vê por Guaratuba, que acho que a gente fez uma visita lá, câmeras de segurança lá, dá um suporte legal lá para eles, e eles apoiam as forças de segurança, então temos que ter prioridade nessas câmeras de segurança. Sem contar que vai estar auxiliando as forças policiais. Reivindiquei ao Poder Executivo também que analise a viabilidade de incluir nos conteúdos curriculares do ensino fundamental das escolas da Rede Municipal de Ensino o programa Música na Escola, em parceria com Música Arte. Eu acho que temos que levar também, temos um programa do Música Arte, mas eu acho que indo para as escolas também, uma vez por semana, 2, para estar interagindo, para estar passando
mais um currículo para as crianças na escola. Tem vários profissionais, professores que também são músicos e também podem dar esse suporte. Eu acho que é uma situação aí boa que pode ser levada para toda a rede de ensino do nosso município. Gostaria de agradecer ao Executivo, a Secretaria de Infra, pela manutenção do ponto de ônibus localizado na Vila Verde e dos pontos localizados no bairro Quiriri. Também gostaria de agradecer pela manutenção da rua Emílio Crappe, no bairro Rio da Onça, e pela colocação de tubos para drenagem fluvial na rua Arno Lukov, no bairro Vila Verde, conforme pedidos de minha autoria, números 54 de 2023 e 119 de 2023. Era só isso, uma boa noite a todos. Em tempo ainda, senhor presidente. A situação dessas bicicletas aí, a prefeitura já fez uma divulgação, né? Através da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, divulga a resolução do CONTRAN número 996/2023. Essa resolução regula as bicicletas elétricas, ciclomotores, cicloelétricas, seus dispositivos obrigatórios, registro e licenciamento. Então está ali no site da prefeitura, né, nos comunicados ali, né? Só uma situação da bicicleta elétrica, equipamentos obrigatórios, indicador de velocidade, campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, espelho, retrovisor do lado esquerdo, pneus em condição de segurança, registro, emplacamento e habilitação estão dispensados. Então tá todos ali, a resolução é essa 996/2023. Uma boa noite. Obrigado, vereador. A gente fica feliz e quando os vereadores agradecem ao Executivo, né, pelo atendimento e dos pedidos, das indicações, das atividades legislativas. Referente à situação das bicicletas elétricas, se existe a resolução prevista no CTB, só solicitar o apoio da PM para a fiscalização. Só um minutinho. O problema não são as elétricas, são aquelas que tem um motorzinho de motosserra. Aquela que está incomodando. Essa elétrica aqui não incomoda. Isso aqui agora aquelas com motor de motosserra, a combustão ali é o motor, né, de 60 km ou mais até que pega por hora. Eu acho que isso aí tem que ser fiscalizado e, no mínimo, ser o condutor de maior. Obrigado pelo esclarecimento, vereador Bach. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Ladiomar Padilha Filho, Podemos. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, todos que aqui nos acompanham. Mais uma vez, muitíssimo feliz em ver o nosso plenário cheio. Mandar um abraço também para todos que estão nos acompanhando. Como eu sempre digo, temos que encher essa casa, temos que fazer parte da política para nós estarmos por dentro de tudo o que está acontecendo. Parabéns. E quem sabe assim também, né, surjam aí novas lideranças e por aí vai, né? Principalmente as crianças. Meus parabéns. E falando nelas, também já quero aqui parabenizar as professoras, a diretora, em especial aí a Lucileide, todos os envolvidos, e também aos pais, né? Principalmente aos pais aí, porque como eu sempre tenho falado em minhas falas, infelizmente hoje a gente vive em uma sociedade doente, né? Onde que muitas vezes os pais, que a gente sabe tem conhecimento, os pais chegam em casa, só tira o sapatão lá, vai pro sofá, é celular, e dá um celular para um, para outro, e lá fico, e daí quando vejo a hora de dormir, daí já acorda, não tem mais aquele convívio familiar, né? Aquele algo saudável de uma família, né? Então, meus parabéns aos pais que incentivam, né, aí essas crianças, e que Deus abençoe o futuro de vocês, pois vocês são o nosso futuro. Também aqui citei o nome da secretária Lucileide, quero parabenizar aí
Infelizmente não pude comparecer, pois eu já tinha aí compromissos de agenda que eu não consegui reverter. Hoje teve lá no Clube dos Idosos, né? Uma palestra, vamos dizer assim, né, secretária? Uma capacitação, né? Sobre saúde mental e tudo mais. Meus parabéns. Confesso que eu gostaria muito de ter participado, porque a gente também precisa, né? Então, meus parabéns. Também vou estar protocolando, senhor presidente. Na verdade, vou estar mais uma vez, porque eu já fiz esse pedido, também de uma travessia elevada com faixa de pedestre, principalmente ali perto ali do Banco do Brasil, por ali, sabe? Porque tem uma bem em cima do semáforo e tem uma mais adiante ali perto da Bona. E já ouvi de muitas pessoas assim que às vezes está naquele entremeio, né? Não quer passar fora da faixa e daí é uma distância muito longa. E a gente sabe que ali tem um fluxo de pedestre muito grande, né? Então, para que haja mais segurança aí para as pessoas. Também pedi aqui, nessa mesma linha de pensamento da travessia elevada, foi uma demanda aí que eu recebi dos moradores ali na rua São Paulo, no bairro Jardim Garuva. Nós sabemos que ali faz parte ali, né, do caminho do pessoal, das crianças, né, que vão até a escola do Tancredo. Então, o pessoal também acelera demais e casualmente nesse dia que eu ali estava, a gente viu algumas imprudências, né? Então, para trazer mais segurança aí para aquele pessoal. Eu quero aqui falar bem rapidinho de alguns pedidos que eu fiz e que vieram as respostas, né? A questão ali de fazer um trabalho paliativo no São João Abaixo, na Reginaldo Meps, e também o pedido de providência sobre aqueles buracos na ponte do Rio São João. E a resposta veio, né? Veio tudo bem certinho. Só até frisei uma parte que a gente fica triste, né? Considerando que os valores levantados para tal intervenção superam os valores orçamentários disponíveis. É importante frisar a observação e preocupação do vereador. Obrigado pela última fala, né? O pessoal que respondeu. Mas infelizmente é isso. Espero que a população tenha, né? Tenha conhecimento que o negócio não está fácil. Tivemos aí as apresentações das metas fiscais, que os números não são nada agradáveis, né? Infelizmente a coisa está feia. Mas então vamos pedir aí a compreensão, né? É claro que por nós estaria tudo maravilhosamente bem. Também uma outra indicação que eu fiz, senhor presidente, para que fosse notificada a empresa que fez ali o asfalto, né? Aqui na Avenida Celso Ramos, próximo ao... Se o senhor me permite, eu não falo nos líderes. Ali próximo ao mercado JM, na verdade, caberia um pedido de providência. Mas como eu falei até na sessão passada, nós sabemos que ali existe um prazo contratual que eles têm que dar, né, a garantia do trabalho prestado. E já foi notificada a empresa e eu tenho certeza que nos próximos dias aí eles estarão fazendo o recapeamento. Se me permite, vereador, já tinha feito esse pedido ali, mas eu acho que ali vai ter que fazer um trabalho melhor ali, porque eles fizeram essa manutenção e não ficou bom. Então deve ser alguma drenagem, alguma situação que eles vão ter que melhorar ali. Parabéns pela sua verificação. E eu também fiz a indicação 163, a Secretaria aí de Saneamento Ambiental, Secretaria de Proteção e Defesa Civil, para que seja realizada a orientação, prevenção às queimadas, nos períodos de estiagem. Aí eu até coloquei, não vou ler aqui porque é muito extenso, eu frisei muito na questão de, claro, tem que fazer toda essa questão de estar orientando, né? Mas nessa questão aqui é realmente de notificar. Na questão das queimadas aí, que volta e meia nós somos surpreendidos aqui em cima da serra, nos campos do Quiriri. Para quem não sabe, ali em cima é a nascente do nosso Rio do Braço, né?
é uma grande planície ali que, infelizmente, nós sabemos que existe uma regulamentação para queimada, porém sai do controle e vai aí nossos bravos bombeiros, né? Todo ano fazem aquelas operações de helicóptero, é águia, é isso, é aquilo, é gente por campo subindo pela mata, e é pessoal de helicóptero. Olha o custo, né, que isso gera. E também, assim, a questão assim, pô, estão indo lá apagar um fogo. Não estou dizendo que não seja necessário. Sim, é muito necessário. Mas e se acontece uma outra tragédia, vamos dizer assim, um socorro humano naquele momento, né? Aí o pessoal está todo lá em cima deslocado. Então, tem que ir lá ver. Eles sabem quem são os proprietários, sabem tudo certinho. Então, tem que ir lá, tem que orientar. Se for para fazer essa queimada, que seja feita com ela controlada, né? Porque a gente observa que cada vez o fogo está descendo mais. Daqui um dia está na metade da serra aí, né? Então, que seja olhado com muito carinho, com muita atenção. Até, inclusive, perdão, né? Eles mandaram a resposta aqui, atuando através de realizações de campanhas de combate a queimadas, tendo como objetivo conscientizar e alertar a população dos graves prejuízos causados pelas queimadas. Sempre reforço que as queimadas é um crime ambiental passível de multa, que a população deve estar em alerta em qualquer possível foco de incêndio. Entretanto, sabendo que tais medidas não são suficientes diante da problemática. Por isso que eu digo, tem que doer no bolso, senão não aprende. Que são queimadas que ocorrem anualmente nos campos do Quiriri. Diante dos fatos, a CESA tem buscado alternativas para o monitoramento de focos de incêndio nos campos do Quiriri, considerando que é um local de difícil acesso que atualmente não possuímos meios de realizar o pronto atendimento das denúncias queimadas no local. No que tange à elaboração de programa de orientação e prevenção às queimadas, iremos propor a implantação do programa junto ao plano de manejo da APA do Quiriri, que está em elaboração. Então, que não demorem, porque a nossa nascente está lá em cima, corre muito risco, né? E nessa pegada, senhores, nós temos que tomar muito cuidado, porque eu não sei qual é que é o lado da turma lá de cima, mas os números do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, eles apontam que nos primeiros 6 meses deste ano, o nosso bioma teve aumento mais de 12% em comparação ao mesmo período do ano passado em queimada, e 22% cresceu o comparativo do ano passado na questão de desmatamento, sabe? Só que isso, infelizmente, a mídia agora não mostra, né? A gente sabe por quê. Mas isso é preocupante, e eu me preocupo muito com a nossa cidade, pois eu digo que a cidade de Garuva, até existe um estudo, inclusive, que é uma das águas mais puras de todo o Brasil. Porque é tudo por gravidade, né? Temos ali a captação, porque existe uma agência, ALICE, que é regularizadora, que dizem, né, que tem que ter ali uma porcentagem de flúor e cloro e tal, isso e tal. Mas assim, ó, é a mais pura do Brasil, né? Então eu fico muito preocupado com isso. E claro, essa preocupação não é para nós já estamos como os outros meia vida aí, né? É nessas crianças que aqui estão, que receberam, é neles que a gente pensa. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador. E água é vida. Palavra livre para até 5 minutos, vereador Marcelino Martins do Nascimento, MDB. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Mais uma vez, parabéns, vereador Ivo, pela sua moção. Parabéns aos alunos, aos professores, aos pais, secretária Lucileide, secretária Gil, a nossa querida Cleusa Araújo, que faz um lindo trabalho na escola. Por onde você passa, você deixa seu legado, eu sempre falo isso. Gosto muito do teu trabalho. E também quero dar uma boa noite aí para o nosso patroleiro aí, Cláudio, sua esposa, e o restante do pessoal aqui presente. Presidente, quero fazer 2 pedidos de indicação aí. O primeiro, Matheus, põe a foto para nós lá, por gentileza. Isso aí é lá na Vila Verde, é na rua José Mondini, Adelmo Augusto e Arnaldo Luque. Colocar as placas de denominação, nome da rua ali, que o pessoal está com dificuldade ali, os carteiros, o pessoal que vai entregar qualquer coisa ali na rua,
não acha, não tem placa, não tem nada ali, né? Daí fica difícil. Então que o pessoal coloque a placa para nós ali. E o segundo pedido aí, presidente, é lá na Mina Velha, lá na rua José Fernandes, que seja colocado material frisado. Não sei se tem estoque ali, mas na próxima remessa que vier aí, porque devido aí, agora vai começar final do ano, né? E o pessoal desvia por essa rua aqui, naquela rua do Pesque Pague lá, né? Porque tem fila, tem tudo. Então ali tem crianças que ficam na rua, ficam brincando de bola, tudo normal, né? Coisa de criança. E os caras estão passando em alta velocidade ali, porque não tem lombada, não tem nada, e a lombada, todos nós sabemos que não pode fazer na estrada de chão, né? Então, se a gente colocar um material frisado, né, compactar bem ele, a gente pode ter a lombada ali, 2, 3 lombadas ali, que pode prevenir qualquer tipo de acidente ali. Por hoje serei isso, boa noite a todos. O vereador, se me permite, até foi uma questão da gente já levou isso já até com o presidente do CETRAN, né? Ele veio aqui, deu uma palestra e falou que nesses locais que tem o fresado, pode ser colocado lombada. Então, tem uma situação lá em estradas de chão, não pode, mas como ali se colocar um material fresado, né? Ele falou que através da resolução, ou não me recordo qual resolução, pode ser colocado a lombada. Até inclusive na nossa reunião de comissão aqui, na semana que vem, a gente vai, Daniel, chamar o Marcelinho aí, Vladimir, para conversar com ele aí, para ver, né, que tem mais ruas aí que precisa de lombada. E pegar esse material frisado que está chegando e já ir colocando e fazendo lombada para evitar qualquer tipo de acidente, né? Beleza, boa noite a todos. Parabéns, vereador. Inclusive, sábado à noite eu fui lá para a divisa e observei que existem lombadas e existem placas, né, onde tem esse material fresado. Palavra livre por até 5 minutos, vereadora Marli Terezinha Leandro Zimmermann, MDB. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores. Cumprimento aqui nossa secretária de Educação, Lucileide, secretário Gil, diretora Cleusa e os demais já citados, servidores desta casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Parabéns, vereador Ivo, por essa moção. Né? Com certeza tem que ter o reconhecimento, né, diretora? E toda a sua equipe, os professores, nossas crianças demonstrando aí o quão é interessante, e vocês vão lembrar sempre, né? Com certeza, muitos envolvidos, os pais e tudo mais. Então, assim, parabéns, parabéns, porque fica na lembrança das crianças, das pessoas, e com certeza destacou, né? Destacou aí do nosso município e vai ficar essa lembrança. Parabéns a todos. Queria aqui fazer, só comentar sobre essa indicação sobre a Secretaria de Saúde para que promova essa equipe multidisciplinar. Quando falamos de aborto, vereador Vladimir, também falamos daqueles que colocam as crianças no mundo, e a gente sabe que muitas mães estão despreparadas. Pasme, a gente que trabalha com as crianças, trabalha na área da saúde, não são só mães mais jovens, mas de qualquer idade. A gente vê que a amamentação está deixando de lado. Muitas mães, eu observo que estão optando pela fórmula. A gente sabe que tem os leites aí que é gratuito também pelo SUS, mas estão deixando de dar o leite materno para as crianças. Então, não estou falando só do leite materno, mas aqui eu penso que tem que ter um cursinho, sim, preparatório, isso nas unidades, para que seja orientado as mães, os familiares, para que essa mãe volte a amamentar, né? Essas novas mamães aí tenha todo um respaldo, uma orientação. O pai também, né? Os cuidados com os bebês. Então, isso é de extrema importância que seja incluído aí no atendimento e acompanhamento das nossas gestantes. Sim, vereador. Vereadora Marli, se me permite uma parte, e também toda a questão de anticoncepcionais e tudo mais, tem tudo gratuito na rede. Exatamente. Eu falei na semana passada sobre ter também um atendimento voltado a planejamento familiar. Sim. Aquelas mães que já têm um número de filhos maior. Sim. E que queira usar os métodos, ser mais divulgado, na Sim. verdade, e orientado essas mães. Tem a questão
preservativo, anticoncepcional, até A própria eu laqueadura, sabia, né? mas até fiquei admirado. Um dia desses eu tava lá no UPA e veio uma moça pedir, porque tem a injetável também, né? Tem injeção. Então, meu Deus, gente. São vários métodos. É assim, ó, é inadmissível chegar a esse ponto com tantos os recursos que se tem, né, para não engravidar. Exatamente. E nós temos a nossa ginecologista que coloca também o DIU, que é um método também para as mulheres. Então, às vezes falta informação, né? Falta informação e orientação a essas famílias. Também fiz a indicação número 195 para que seja incluída a Rua Esther Girardi, que ficou aqui no centro, essa parte ali, uma rua da Esther Girardi que ainda está, né, sem pavimentação, então é de extrema importância e os moradores vêm reivindicando aí. E também reitero aqui um pedido, e hoje, como estava chovendo, e no momento eu estava lá, chegou 2 pessoas que são cadeirantes, e foram retirados na chuva ali no novo CIS. Então, volto a reiterar o meu pedido para que seja tirado aquele banco de lá, um banco que está bem na frente da entrada, e o canteiro, para poder essas pessoas chegar mais perto e no local coberto para retirada dos pacientes. Vereadora, se me permite. Sim. Ali, além dessa situação, parabéns pela sua fala. Também tem aquela lixeira que está lá, né? Está num local ali ruim, né? As pessoas que vão na farmácia até ficam meio perdidas na hora de ir lá, né? Eu acho que tem que ser trocado aquilo lá para deixar mais sinalizado ali, com indicações, né? Exatamente. Que a pessoa fica até meio perdida quando vai na farmácia. Eu acho que ali o Demutran tem que dar uma olhadinha, né? Talvez até modificar ali o estacionamento, como que tem que ficar diferente, para ter acessibilidade. Isso é de extrema importância. E também, só vou usar mais um minutinho, porque depois uso também a palavra livre. Matheus, eu queria que colocasse do Moeda Verde, né, mais uma vez aqui, agradecendo a nossa população pela participação, né? Nossos munícipes entenderam, né, qual é o objetivo do nosso projeto, né, Moeda Verde. Então, a gente fica muito, muito feliz, né? O vereador estava lá também no sábado de manhã, né, vereador Jarbas? Então, já aí, rendeu já mais de 1 tonelada nesse último sábado. Então, vai continuar, dobrou a arrecadação dos materiais. Então, o meio ambiente agradece e a gente agradece a população que entendeu o objetivo que é desse projeto aí, que é a pessoa trocar esses materiais por frutas e verduras frescas para levar para a sua casa e protegendo o meio ambiente. Então, parabéns a todos. Eu volto a usar depois como líder. Parabéns, vereadora. Esse projeto Moeda Verde é um projeto que deu certo, né? E o pessoal está aderindo e engajado. Isso traz benefícios para todos. Referente ainda a outra situação, existe hoje uma banalização da vida e uma banalização da morte, né? Tem uma pessoa que nós conhecemos há poucos dias, uma senhora ganhou mais um bebê, salvo engano, 5º ou 6º, e ficou na maternidade. Parece que vários já ficaram na maternidade. Passo a presidência ao vereador Jarbas Budal para fazer uso da tribuna. Palavra livre por até 5 minutos, vereador Carlos Leite Filho. Boa noite, senhor presidente, senhores secretários, senhores vereadores, servidores dessa casa, todos que nos ouvem via internet e todos os que nos alegram com a sua presença essa noite que já foram mencionados. Matheus, primeiro, presidente, pedir permissão para o senhor, hoje talvez extrapole um pouco o horário, os minutos aí. Matheus, pode colocar aquele vídeo, por gentileza?
Fundada em 1916 pela ativista feminista Margaret Sanger, a Planned Parenthood é uma instituição poderosíssima que oferece o que chama de aborto seguro e lucra em torno de 2 bilhões por ano, com a morte de mais de 280 mil bebês. Foram 8 anos. 8 anos recolhendo partes de bebês já formados. 8 anos separando órgãos, coando sangue e enchendo containers com pequenos corpos. Eu colocava as partes nos contêineres. No final do dia, empacotava ordenadamente todos os contêineres no gelo seco e os enviava para laboratórios. A essa altura, Abby já sabia que quanto mais inteiro estivesse o corpo, mais dinheiro ele valia. Em setembro de 2009, um médico pediu sua ajuda para segurar a sonda de ultrassom durante um aborto de um bebê de 12 semanas. Embora estivesse com a Planned Parenthood há 8 anos, Abby nunca tinha sido chamada para entrar na sala com os médicos. Sua função até então era o antes e o depois. Mas foi durante que abriu seus olhos para a barbárie. Segurei a sonda no abdômen da mulher para que o médico visse o feto na tela. Então vi a imagem do bebê chutando e tentando fugir daquela ferramenta de metal. Eu vi seus braços e pernas se moverem desesperadamente. O médico ligou a máquina de sucção e viu o bebê sendo rasgado no útero, 8 centímetros. O movimento seguinte foi o arranco súbito de um pezinho. A última coisa que vi na tela foi sua espinha dorsal passando pela cama. Eu tive um impulso súbito de gritar: "Pare!" De sacudir aquela mulher e dizer: "Olha o que está acontecendo com seu bebê. Depressa, impeça-os." Mas assim que concebi essas palavras, eu olhava para minha própria mão segurando a sonda. Eu era um deles fazendo aquilo. Então Abby sentou e simplesmente ficou lá, parada, só sentindo a enormidade do vazio. Eu acabara de participar de uma morte. Não um procedimento médico ou uma solução cirúrgica para um problema da vida. Não o corajoso passo de uma mulher exercendo seu direito de fazer escolhas médicas sobre seu próprio corpo. Uma morte. A morte de um bebê sem defesa, sem direitos. Um bebê violentamente arrancado da segurança do útero, sugado para fora, para ser descartado como um lixo de risco biológico. Este foi um momento de virada na vida de Abby. Foi ali que morreu Abby Johnson, diretora de uma clínica de aborto, e nasceu Abby Johnson, a ativista pró-vida. Hoje, Abby tem 7 filhos e luta incansavelmente para acabar com a crueldade que viu com os próprios olhos e por 8 anos sentiu com as suas próprias mãos. Ao descobrir a verdade sobre o aborto, tudo mudou. Todas as mentiras não existiam mais para Abby. Ela descobriu que há um coração batendo e um pequeno corpo se debatendo. Não importa o que tenham dito, a verdade é que o bebê sente tudo o que está acontecendo com ele durante o aborto. Ele sente a dor. E quando acabar o aborto, alguém vai ter que voltar e remontar o bebê que estava no útero. Alguém vai saber se era menino ou menina, e não apenas uma massa de tecido, um aglomerado de células. É um bebê de verdade que foi arrancado da vida por causa de mentiras. Abby descobriu que o ativismo pela legalização do aborto jamais serviu para a proteção das mulheres, mas para a criação de um império multinacional às custas de milhões e milhões de vidas inocentes. Alguns políticos, ONGs pró-aborto e a grande mídia forjam a ideia de que se trata de uma questão de saúde pública. Chamam o assassinato de bebês de interrupção da gravidez. Manipulam números de mortes em casos de abortamento clandestino. E nesse jogo de vida e morte, mais de morte do que vida, muitos apostam nessa narrativa e ainda levantam a bandeira do aborto. Como diz a própria Abby Johnson: Nem todas as pessoas que são a favor do aborto são más. Elas apenas estão de olhos muito fechados para enxergar a verdade. Documentários e filmes vêm sendo feitos para revelar o que está por trás da indústria do aborto e como os procedimentos são feitos. Muitos deles não vêm para o Brasil ou são censurados antes de chegar nos cinemas. Mas você poderá assistir a impressionante história de Abby Johnson no streaming da BP. Unplanned, o Milagre da Vida, estará disponível para assinantes em 1º de novembro. Mas antes disso, assista aos documentários Blood Money, Aborto Legalizado, e Blood Money 2, A Verdade da Esposa, já em exibição na Brasil Paralelo. Descobrir a verdade muda.
Obrigado, Matheus. Não estou falando em ideologia política, não estou falando em partido político, mas estou falando em ideologia da vida ou ideologia da morte. Falei segunda passada e reitero de que, para mim, é o crime mais covarde que tem, né? Uma criança, um bebê que não tem como se defender, se fosse para atacar qualquer um de nós, né? Mesmo de repente com a minha visão limitada, né? Dor na coluna e tal, mas a gente conseguia se defender e conseguia gritar. E alguém ia ouvir o nosso grito. Mas o grito dessas crianças ninguém ouve, né? A não ser Deus. Deus ouve e vai requerer. E vai cobrar. Com certeza. Só Deus tem o direito de tirar a vida. Eu ia ler um texto aqui, mas ele é grande. Se Deus permitir, eu leio na próxima sessão. Reitero também o que eu falei na semana passada e o vereador Bach falou hoje, né? Aquela pergunta, né? Para mim e para você e para todos que estão assistindo ou estarão assistindo. Nós só estamos vivos porque a nossa mãe tomou uma decisão, né? De não abortar, né? De não interromper a gravidez, que é uma palavra talvez até pareça bonita, para dizer que é um crime, que é um assassinato. E essa Suprema Corte, né, a eminente ministra Rosa Weber, atual presidente do STF, eu acho que ela vai levar isso, pelo menos essa marca, né, de que está instituindo a corte da morte, a corte da covardia, né? E tomara, pensamento meu, que já estão com as cartas marcadas, que já existe um acordo que isso vai ser autorizado, a descriminalização do aborto, né? Infelizmente, tomara Deus que não, né? Mas pensamento meu, eu acho que já existe um acordo. Infelizmente, o Brasil vai ser mais uma vez notícia a nível de mundo, notícia ruim, né? E desse pesadelo, né? Então, quero deixar aqui com todo respeito, né? Também o meu repúdio, né? Contra isso. Reitero, o que eu falei também na semana passada, que a minha mãe, ela foi parteira, né? E ela fez 72 partos, a vereadora Marli fez bem mais, fico feliz, né? Mas eu tive o privilégio de eu ser um dos partos que a mãe fez. Minha mãe fez 4 partos dela, eu e mais 3 irmãos. Então, por isso, além do fato de eu ser cristão, eu valorizo ainda mais a vida. Mas, infelizmente, se for votado, essa corte ela vai ser taxada, a Suprema Corte, né, como uma corte da morte. Que Deus abençoe esta casa, que Deus abençoe Garuva e que Deus tenha misericórdia do Brasil. Muito obrigado. Vereador, se me permite? Sim. Quantas vezes o senhor, vereador Daniel, vereador Bach também, né? Enquanto nós policiais, quantas pessoas, quantas mulheres que a gente levou naquela época, a polícia militar levava as parturientes para o hospital, né? Verdade. Verdade. Na época que nós iniciamos, eu, o vereador Sargento Oliveira, né? Ainda não tinha bombeiros, né? E nós levávamos ou aqui, né, vereador Marli, ou Piraberaba, ou às vezes até no Darcy Vargas. E como era gratificante. Assim, se perguntar para a senhora, né, como foi gratificante. Tenho certeza que não tem dinheiro que pague cada momento, cada parto, que a senhora pôde ajudar a trazer vida, né? E mais uma vez, essa Suprema Corte, se aprovar a descriminalização do aborto, 12 semanas. Eu estava conversando hoje, pensei que era 3 semanas, mas 12 semanas. É um crime e o crime mais covarde que tem. Devolvo a presidência ao vereador Carlos Leite Filho.
Palavra livre por até 5 minutos, vereador Daniel Eliseu Olivério, MDB. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhora vereadora, demais aqui presentes nessa casa e os que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Primeiramente, parabenizar os homenageados ali. Parabéns a toda a equipe da escola Maria Martins Budal, né? E que Deus continue abençoando vocês. Para mim, em primeiro lugar, vocês. Né? Parabéns. Senhor presidente, quero agradecer aqui a senhora Yasmin, que responde pelo meio ambiente, e a equipe dela, ali das Águas de Garuva, por atender um pedido de providência número 193, que solicitei a instalação de água ali no cemitério da localidade do Bararas. Agora já instalaram. Quem cuida ali agora tem água suficiente para limpar ali e cuidar, né? Coitado, tinha que puxar água de longe. Também fiz uma indicação a 175 solicitando um kit de transposição ali passando o Vilinho, e segundo a resposta deles, já foi encaminhado para a Defesa Civil para analisar ali e encaminhar o pedido ali. Vamos aguardar, que é necessário ali, pude perceber quanto vem com a chuva, muitos galhos ali, tampas, tubulação ali, enchente. E enche ali os terrenos. Agora, uma coisinha meio ruim, mas é necessário. Sobre fila nos postos de saúde, ainda existe. Nossos moradores, nossos munícipes ainda estão saindo de casa 4 horas da manhã, 5 horas, porque tem uma quantidade de ficha para pegar, para ser atendido. Muitos, na verdade, só para troca de receita, vereador Ladiomar. Não precisariam nem sair de casa às 4 horas da manhã, chegariam ali, eu acho que para troca de receita ou para pegar uma receita. Não, porque se não estiver com a ficha na mão, não consegue. Está errado, eu vejo que está errado essa forma de atendimento ali. E outros ainda também, pelo que eu fiquei sabendo, são atendidos pelas enfermeiras, vereadora Marli. Não sei se não há médico nas unidades de saúde. Então, mas parece que estão levando... Todos que estão indo ali estão sendo atendidos só pelas enfermeiras. Não sei se procede, né? Temos que dar uma verificada, porque já sabemos que a enfermeira primeiro faz uma triagem ali e depois era para ir para o médico. Mas a reclamação é que não está acontecendo isso. Só uma parte, vereador, é que existe a consulta de enfermagem. Passa pela enfermeira para depois ver a necessidade de passar para o médico. Né? Porque a enfermeira também estuda 5 anos igual, né? Quase igual. Então, assim, ela passa, porque se for passar todos, não consegue, né? Não tem a vaga para todos. Não dá para tirar o mérito da enfermeira. Para poder retornar no outro dia, né? Mas aqueles que... Porque, assim, é organizada a prioridade de cada um, né? Mas tem que se rever. Nas unidades todas têm um médico para atender. É para ter, todos. 2 médicos cada unidade. Vamos ter que analisar. E essas partes de troca de receita, eu acho errado uma mãe, um pai ou o filho mesmo ter que sair de casa 4 horas da manhã, porque ainda existe a fila. Isso teria... Uma vez foi pregado que tinha acabado, tinha terminado as filas. Pode ser, vereador. Vereador, permita uma parte. O pessoal que mora... Não poderia existir, né? Mas para o pessoal que mora no interior faz como, né? Para trocar essa receita, complica mais ainda, né? Com certeza, eu acho que tem que ser analisado de outra forma, como é que vai ser feito. Eu acho que essas pessoas só para receita, não precisaria chegar lá, o meu negócio é só receita, então aguarda aí que vai ser atendido. Não está com a ficha, não vai ser atendido. Porque tem um número de fichas para ser passado, eu acho que é 12 ou 10, não sei. Senhor vereador, eu tive uma informação hoje, talvez eu não possa passar corretamente, mas o doutor Ricardo, que é do Centro 2, passou para o CIS. Parece-me que ele vai ficar responsável por receitas. Agora, eu não sei se é todas para renovação de receita, mas vai entrar 2 médicos do programa Mais Médico
e vai ficar no lugar do Dr. Ricardo, e ele iniciou hoje no novo CIS. Então, parece-me que ele vai fazer renovação de receita. Talvez eu não esteja, mas me passaram isso. Né? Mas essa informação tem que ser confirmada ainda. Mas parece-me que vai ser isso. Tá joia. Só mais um pouquinho, senhor presidente. Só vou parabenizar todos os farmacêuticos aqui, né, nessa sessão. Parabenizá-lo também, vereador, pela moção. Essa criançada mereceram mesmo essa moção. Deus abençoe, senhor presidente. Comunicado dos líderes, por até 5 minutos, vereador Edson Jair Bach. Boa noite novamente, senhor presidente. Só quebrando um pouquinho o protocolo, se o senhor me permite. Só quero fazer um convite. Matheus, tem a fotinha aí? A noite do pastel, lá da PAN. R$5 o pastel aí, se alguém puder colaborar. A PAN, vocês sabem que é uma entidade sem fins lucrativos e esse dinheiro vai ajudar muito para a merenda escolar das crianças, assim como um passeio de final de ano ou uma noite ou um piquenique ou alguma coisa assim, para que as crianças possam fazer. A data é dia 4/10, é à noite, né? Essa pastelada é à noite. A partir das 17h30. E custa R$5 o pastel. Vão lá que vocês não vão se arrepender. A equipe lá é muito boa. Boa noite. Comunicado dos líderes por até 5 minutos. Vereadora Marli Terezinha Leno Zimmer, líder do MDB. Falando como representante do nosso partido nessa casa, hoje estou bem orgulhosa do nosso encontro que aconteceu neste último sábado. Matheus tem a foto aqui, com uma grande participação das nossas mulheres garuvense, né? Foram 130 mulheres que nos acompanhou. Aí aconteceu em Joinville, especificamente ali no Rudnick, a convenção do MDB Mulher. Ali estava 1.300 mulheres, né? Aqui, quando a gente iniciou, ainda faltou bastante gente, que isso era quem ia no ônibus e tal, mas foi uma boa participação das nossas mulheres garuvense, né? Ali teve a convenção. Esta convenção, ela reelegeu a ex-deputada Dirce, né? Que continua nos representando por mais 2 anos. Né? Ali presente também estava, tem mais fotos, né? Ali é a Creuza também, nosso deputado Krelling, nosso deputado Fernando Krelling, também estava presente aqui a nossa senadora viúva do então Luiz Henrique da Silveira, a nossa senadora, né? Que representa o MDB Mulher, também na outra foto. E aqui a dona Ivete, nossa senadora, né, estava presente, que nos representa. E aqui a nossa deputada, ex-deputada Dirce, que foi reeleita a nossa presidente do MDB, né? Então, foi um dia muito proveitoso, com a participação de várias prefeitas, todas do MDB, prefeitas, vereadoras, vice-prefeitas e deputados. Então, aí estava a nossa mulherada garuvense. Então, só tenho a agradecer e quanto mais mulheres envolvidas na política aí, a gente está convidando para que esteja juntamente com a gente, né? Para estar, não queremos ser melhor que os homens, queremos estar ali, estar lado a lado para trabalharmos juntos e termos aí um coração de mãe, coração de mulher junto aqui nesta casa e na política. Obrigada, presidente. Boa noite. Passo a presidência ao vereador Ivo para fazer uso da palavra como líder do governo. Palavra líder do governo por até 5 minutos com o vereador Jarbas Budal. Então, boa noite novamente, né? Parabéns aos alunos da Escola Maria Martins Budal, aos professores e aos pais aí. Também quero falar sobre o MDB Mulher, por esse grande evento que foi no sábado,
MDB Mulher Garuva, né? Por essa boa presença que foi maciça aqui das mulheres de Garuva, né? Do MDB. E lugar de mulher é onde ela quiser, né? É na política, é na polícia, é na saúde, né? Em todos os lugares. Também quero falar que eu participei hoje da reunião itinerante do Conselho Municipal de Saúde do bairro Vila Verde. Também foi tratado esses assuntos, né? Até do retorno esqueci da palavra agora, do atestado, não, das receitas, né? Da receita. Isso aí foi um assunto que foi abordado lá, então é importante a participação da comunidade a hora que tiver esses conselhos de saúde no bairro, né? Porque ali eles estavam colocando todas as ideias, as cobranças, algumas situações foi resolvida, né? Juntamente com a comunidade, né, da UBS F ali do Centro 1, a pauta foi o retorno das propostas, né? Que foi em março. Vereador, só me dá se me der uma parte, eu queria falar agorinha quando o vereador Daniel falou, mas sabe que eu acho interessante a gente realizar, reivindicar aqui nesta casa, a gente fazer uma audiência pública com as unidades de saúde aqui nesta casa, vereadores, população e equipe de cada unidade e ver para cada unidade, bairro, a realidade, o que a nossa população está reivindicando. Porque em 2018, só para concluir, em 2018, eu lembro que teve várias reclamações de que queria mudar agendamento e várias situações na unidade do Jorge Paula e fizemos aqui uma audiência pública, vereadores, a equipe de toda a unidade e a população, os usuários ali daquele bairro. E daqui saiu a solução. Alguns queriam agendamento tal, semanal, mensal, várias coisas que eles queriam reivindicar. Então, a população que tem que ser da maneira que a população precisa. E cada bairro, a realidade é uma. Então, seria interessante a gente fazer aqui audiência pública para cada bairro com as três. Vereador Jarbas, se me permite, na mesma fala da vereadora Marli, e também que seja feito em horário na parte da noite. Até foi falado isso aí, né? Porque hoje essa conferência, no caso, o retorno hoje foi 14 horas, né? Isso. Então nem todos podem estar 14 horas. Hoje lá estavam acho que 2 moradoras do bairro lá, né? E foi falado dessa questão das receitas, né? Daí eles falaram que tem tudo um protocolo, daí o médico tem outras situações, claro que a gente sabe, né? Mas o povo, eu falei, todos os vereadores estão em todos os bairros aí, essa é uma das maiores reivindicações que a gente tem, né? Sobre essa situação que a vereadora falou aí da audiência pública, com certeza vamos levar essa situação, né? E essa situação que o vereador Ladiomar também falou do horário. Porque, tipo assim, 14 horas nem todos podem estar, né? Dia de semana, né? Então... E foram repassadas as prestações de contas, né? Que a gente teve esses dias de audiência pública, né? Foi repassado ali para o pessoal do bairro ali, apesar de estar 2 pessoas ali, né? E eles até falaram de situações lá, pegar um líder lá para estar passando para a unidade as demandas que ele tem, né? Mas, igual a vereadora falou, para a gente fazer uma audiência, para estar debatendo com todos os bairros, ouvir todas as pessoas. Muito boa essa proposta, né? Vamos correr atrás dessa audiência aí para estar realizando. Era só isso, uma boa noite a todos. Registrar também a presença do nosso amigo Evair de Souza, mais conhecido como Crente, né? Mas nós vamos mudar para Caneta Azul, o apelido dele. Mais algum vereador? Senhor presidente. Comunicando que amanhã, às 5 da tarde, né, Gil? Vai ser colocada a placa lá, vai ser uma vez, então, colocado o nome da Estação da Juventude como Matheus Caetano Rodrigues. Então, se alguém quiser participar amanhã, nesse momento tão, como diz, solene, não, é uma homenagem, né? Então, a gente vai estar lá amanhã nesse horário, vamos acompanhar a família e o senhor prefeito e toda a secretaria lá junto. Muito obrigado a todos. Os que, após o encerramento, desejar
nos honrar, né, tirando uma foto aí, fique à vontade. Nada mais havendo a destacar, encerro a presente sessão agradecendo a presença e a audiência de todos e os convido para a próxima sessão plenária a ser realizada no dia 2 de outubro de 2023, às 19 horas. Uma boa noite e que Deus abençoe a todos.